Hoje a ideia é aprofundar nos detalhes que ficaram à margem da investigação oficial. Detalhes pequenos, mas que juntos tornam esse caso ainda mais intrigante. Começando pelo objeto mais simples e talvez o mais estranho de todos, a anotação deixada pelos dois homens. 4:30 estar no local determinado, 6:30 ingerir as cápsulas e após o efeito, proteger os metais e aguardar o sinal. À primeira vista, o texto parece direto, mas ele não soa como um lembrete comum, ele soa como um roteiro. Se voltarmos ao Brasil na década de 1960, encontraremos um cenário marcado pela forte presença de grupos espiritualistas esotéricos, grupos como Umbanda e o espiritualismo kardecista e outras correntes que estavam em expansão. Para muitos desses grupos, o tempo não era apenas uma contagem de horas e minutos. Não, horários específicos carregavam um significado e um peso por si só. Eles simbolizavam transição, transformação e, para alguns até hoje, representam janelas espirituais. O período citado no bilhete, curiosamente entre 4:30 e 6:30, marca exatamente uma dessas transições entre o dia e a noite, o momento em que o ambiente se transforma no crepúsculo. É possível que esse intervalo tenha sido considerado um momento de maior sensibilidade para o que quer que os dois técnicos pretendiam fazer naquele local. Considerando que os dois já tinham ligação com grupos espiritualistas, não seria estranho que o bilhete tivesse um caráter mais ritualístico do que prático. A investigação, no entanto, deixa uma das maiores perguntas sem respostas. O bilhete fala claramente ao ingerir cápsulas, mas nenhuma cápsula foi encontrada no local, nenhum frasco, nenhum resíduo. Mesmo a autópsia não confirmou de forma conclusiva o que é que eles estavam ingerindo ou se realmente ingeriram alguma coisa ou qualquer substância. Algumas teorias sugerem o uso de substâncias psicoativas, mas como nada foi comprovado, essa teoria rapidamente foi descartada. O que torna essa ausência ainda mais estranha, levado à frase seguinte do bilhete: após o efeito. O texto parte do princípio em que haveria um efeito, um outro ponto pouco esclarecido que envolve as máscaras de chumbo. À primeira vista, elas poderiam sugerir proteção contra a radiação, mas analisando seu design, essa hipótese perde a força. As máscaras não possuíam transparência, não protegiam o rosto, não seguiam qualquer padrão industrial conhecido. Elas na prática seriam inúteis como proteção real. A escolha do local também levanta questionamentos, já que o Morro do Vintém é isolado, sem estrutura, sem testemunhas diretas. Curiosamente, Niterói tem origem tupi, associada à ideia de águas ocultas. A região é associada por alguns grupos de energia natural, ou mesmo telúrica. Porém, nada disso foi comprovado como relevante para a investigação. O local nunca foi plenamente justificado, e a frase "proteger metais" ainda mais permanece sem explicação clara, já que nenhum equipamento foi encontrado, nenhum material especial. Essas hipóteses também foram descartadas. Antes de falar sobre o sinal guardado, é importante olhar para quem eram esses dois homens. Miguel José Viana, de 34 anos, não havia registro de comportamento instável, de conflitos ou de graves despedidas, nenhuma carta e nenhum alerta. Já Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, trabalhava com telecomunicações. Ele era descrito como metódico, organizado e habituado com procedimentos técnicos. Também há menções de interesses, como a gente já ressaltou, por crenças espiritualistas. Mas a vida pessoal de ambos, além disso, permanece pouco documentada. Nenhuma companheira ou laço familiar aparece em destaque nos registros do caso. Esse silêncio também não explica o que aconteceu, mas também não aponta nenhuma decisão impulsiva. Na última linha do bilhete, talvez seja a mais perturbadora, em que aguardar o sinal. Que sinal seria esse? Sugere que o plano não terminava ali, que algo devia acontecer depois, ou que pelo menos os dois técnicos esperavam que algo acontecesse depois. Se o sinal havia de ser aguardado, é possível que os dois homens não esperassem morrer naquele momento, o que levanta a possibilidade de um desfecho acidental. Apesar disso, o bilhete nunca foi tratado como prova central, não passou por uma análise linguística aprofundada, nem foi comparado com os outros escritos dos técnicos, nem nada deixado por eles antes do caso.
Ainda assim, o caso nunca foi reaberto, nunca foi aprofundado e nem foi revisto de forma profissional. Ainda hoje também não há data para sua reabertura. Para um caso tão incomum, o silêncio que se seguiu é por só inquietante. Se você gostou desse arquivo, inscreva-se para o canal. No próximo arquivo, vamos observar o que acontece quando a morte deixa de ser um fim e passa a ocupar espaço no cotidiano.